Oi pessoal, hoje eu quero fazer uma avaliação de um instrumento para vocês. Bem, a história desse instrumento ela é muito interessante. Esse é um trombone Júpiter 536, só que eu comprei ele sem a vara. Ele veio para mim sem a vara. Já, claro que eu consegui um desconto considerável por ele não ter a vara. Mas por que eu comprei esse instrumento? Porque eu tinha uma vara em casa. Eu pensei comigo mesmo, vai dar certo juntar os dois. A vara que eu tinha em casa é essa daqui. É uma vara de um Com 88H. Porém, ela é dual bore. A parte de baixo dela é calibre largo e a parte de cima é calibre intermediário. Eu coloco um bocal calibre fino na vara. A campana do instrumento do Júpiter é uma campana de 8 polegadas. Isso é uma configuração muito interessante para tocar popular, para tocar jazz, mas também para tocar clássicos que exigem uma sonoridade do trombone um pouco mais suave. Por exemplo, música clássica em si, música barroca, concertos românticos, sim, de solista, repertório francês para trombone solista, soa muito bem. Por que eu queria um instrumento nessa configuração? Para fazer primeiro trombone na Big Band, também serve para fazer trombone numa orquestra pop, que tem cordas, eventualmente tem cordas. Mas o primeiro trombone ele necessita de ter uma projeção maior, ele precisa ter um som um pouco mais claro. Por isso que nas orquestras de jazz, primeiro, segundo e terceiro trombone são calibre fino. Só o trombone baixo é realmente largo. Isso é por causa da cor do som, que é exigido nesse tipo de repertório. Nós no Brasil nós temos o costume de ter um só trombone, é uma questão econômica. Então a gente tem normalmente, se a gente tem que ter um trombone, a gente vai ter um que dê para usar tudo. E aí geralmente a gente compra um trombone calibre largo para tocar. Mas para algumas coisas ele não soa tão bem. Ele fica um som um pouco escuro, sem projeção. Por exemplo, para tocar numa banda militar, tocar com um trombone calibre largo, com exceção do Yamaha calibre largo, acho que o restante não funciona bem. Então essa configuração ela ficou muito interessante e eu vou tocar alguma coisa para vocês. Por exemplo, repertório clássico. Eu tenho aqui um trecho do concerto em Fá menor de Handel. Esse concerto originalmente foi escrito para oboé. Vamos ver a sonoridade dele nesse instrumento. Então fica com um som mais delicado, extremamente som de solista, sabe? O fato dele ter essa configuração também permite que a gente toque essas notas graves que a gente às vezes precisa tocar para fazer os estudos acadêmicos do trombone. O som dele no grave ficou muito interessante. Normalmente instrumentos de calibre fino com rotor, eles não têm esse som no grave tão cheio. Eles ficam com um som muito ralo. Mas esse não, pelo fato da vara ser dual bore. A parte de baixo da vara é uma vara larga. Então quando eu toco na região grave ele realmente fica cheio. Bem, isso tudo tocando com um bocal também calibre fino.
Já o repertório romântico do trombone também soa muito bem. Por exemplo, o concerto do Friedewald Graf. Nem parece que eu estou tocando com um instrumento calibre intermediário. Tem muito som grave. E no jazz? Poxa, cara, no jazz é a casa dele. Na música popular. I'm Get Sentimental Over You. Bem, então é isso. Esse é um instrumento que eu estou usando, mas eu estou usando eventualmente. Então, provavelmente vou passá-lo para frente. Infelizmente, a gente ainda não tem uma renda aqui no Brasil que permita você ter 10 trombones em casa, como alguns colegas meus do exterior têm. É isso aí por hoje. Até mais.